Esse evento ele foi cuidadosamente montado para a gente começar a discutir essa área da fonoaudiologia que ainda tem pouca visibilidade e pouco conhecimento dos fonoaudiólogos. Muitas escolas nem oferecem formação nessa área. Então, o objetivo desse evento é nós começarmos a discutir essa área da fonoaudiologia tão importante, que é a gerontologia, e principalmente aqui o objetivo serão os cuidados paliativos. Então, como a gente já conhece, o papel natural da fonoaudiologia são as ações de melhoria da qualidade de vida das pessoas que têm transtornos da comunicação. No caso dessa população que a gente está conversando aqui hoje, que é a população onde a fonoaudiologia se diferencia, porque são ações voltadas para pessoas que estão em processo de final de vida. Então, esses pacientes, eles têm baixa taxa de comunicação, problemas de deglutição, e é uma área onde nós temos que ter muito cuidado no trato com o paciente e no objetivo da terapia. Nesse momento, o objetivo da terapia não é recuperar, não é reabilitar a comunicação ou as condições funcionais da deglutição. O objetivo nessa fase, com esse grupo de pacientes, são cuidados de conforto. Então, como melhorar e como tornar mais adequado e mais humanizado tanto a alimentação do paciente quanto a relação do paciente com a sua família. Então, a definição de cuidados paliativos ela tem mudado muito de ano para ano ou de período para período. O que a gente sabe é que esses cuidados paliativos visam a melhoria da qualidade de vida para pacientes que têm doenças onde os recursos médicos, clínicos e cirúrgicos, os recursos de reabilitação já foram esgotados, e a ideia é que o paciente possa, mesmo que ele não esteja em óbito iminente, ele possa continuar a ser tratado como uma pessoa, como um ente querido e como alguém que tem vontade e poderá se relacionar com a sua família, seja pelas habilidades que ele ainda mantenha de comunicação, seja pela possibilidade de uma alimentação compatível com as suas condições funcionais. O que a gente vai apresentar aqui para vocês são alguns dados do hospital. Então, é o cuidados paliativos do paciente hospitalizado. E a gente tem, então, um fluxograma. Existe uma unidade de cuidados paliativos, um serviço de cuidados paliativos no hospital. E essa equipe médica e de enfermagem chama a fonoaudiologia, solicita a estrutura da fonoaudiologia no HC, ela é inserida institucionalmente. Nós não fazemos nada que não esteja dentro dos paradigmas da instituição, do complexo ou, mais objetivamente, no caso de cuidados paliativos, do Instituto Central. Então, a gente é chamado, nós vamos realizar uma avaliação, tanto da comunicação quanto das habilidades funcionais da deglutição. O resultado dessa avaliação vai se juntar ao resultado das avaliações da equipe multi. Nós vamos, então, no caso do hospital que eu estou apresentando para vocês, nós estamos falando da área da disfagia. Nós vamos definir a escala de funcionalidade baseada na escala americana do ASHA. Os protocolos foram aplicados,
serão propostas condutas tanto para a equipe quanto para a família e o próprio paciente, e a gente tem como desfecho que o paciente esteja o mais confortável, o mais harmonizado e o mais inserido possível na sua família. Então, para vocês terem uma ideia, nós realizamos, nesses últimos 3 anos, cerca de 400 atendimentos com os pacientes em cuidados paliativos, nesse serviço de cuidados médicos do Hospital das Clínicas. Isso considerando que pegamos a fase de Covid, e na fase de Covid, o objetivo cuidados paliativos, ele modificou, porque a prioridade do hospital foram as UTIs de Covid. Desses pacientes, nós chegamos a dar alta fonoaudiológica, estamos falando de disfagia. Então, não é que nós não possamos, nós não tenhamos recursos clínicos para melhorar a habilidade funcional da deglutição. Não, a gente tem. A gente consegue, sim, dar alta fonoaudiológica. Muitos desses pacientes que foram internados, eles mesmo em cuidados paliativos, foram para casa. Obviamente, atendimento suspenso por agravamento da doença ou óbito é a maioria dos pacientes. Isso já é o esperado. Mas existe o que eu quero mostrar aqui para vocês é que existe, sim, uma margem de atuação fonoaudiológica para a melhoria da qualidade de vida desse grupo. E eu quero falar aqui um minutinho sobre as ações que a gente vai implantar a partir de 2022. Até o momento, o nosso foco prioritário eram os cuidados paliativos relacionados à disfagia. Nós, a partir desse ano de 21, nós introduzimos uma preocupação maior com as pranchas de comunicação, com a comunicação alternativa, com outras formas de comunicação protocolares, de forma validada pela ciência, prática baseada em evidências, e a partir de 22 nós vamos começar, então, com uma atividade específica de audição também, que é a próxima palestra que vocês terão com a professora Xoxá. Então, agora, eu acho que nós estamos maduros para apresentar para o hospital essa proposta de integração das áreas da fonoaudiologia. Isso era o que eu queria trazer para vocês nesse momento. Depois a gente vai voltar a se encontrar quando nós formos finalizar o nosso evento e responder as perguntas que vocês tenham. Novamente, agradeço e passo a palavra para a professora Eliane Xoxá. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nosso dia tão especial, né? Hoje é o dia do fonoaudiólogo e hoje, eu vou só compartilhar minha tela. Além do dia do fonoaudiólogo, a gente também tem o prazer de estar comemorando 40 anos, né, da lei do fonoaudiólogo. E tudo isso que a professora Cláudia apresentou para a gente nem sonhava 40 anos atrás. Então, a ciência da fonoaudiologia cresceu muito, cresceu demais, né? E agora eu estou muito feliz com a possibilidade da audiologia também participar, graças à professora Cláudia, de toda essa desse cuidado, né, que a gente deve ter com as pessoas, com qualquer um que seja. A gente sabe, acho que todos nós já tivemos a oportunidade de entrar numa UTI, de ver algum paciente na UTI, ou qualquer coisa que o valha, e uma das primeiras recomendações que se faz ao entrar com o paciente na UTI é: tire o óculos, tire o aparelho auditivo e tire a sua prótese dentária. Está aparecendo agora, gente? Está aparecendo, pessoal? Tá sim, Eliane. Tá sim. Muito obrigada. Então, gente, o que eu estava falando é que assim que o paciente, né, é introduzido na UTI,
ou às vezes até mesmo no quarto hospitalar, a primeira coisa que falam é tira seu óculos, a sua prótese auditiva e a sua prótese dentária. Claro que eu entendo que isso principalmente é para a proteção do paciente, né, e para o conforto. Mas, muitas vezes, claro que de acordo com a situação do paciente, ao se retirar o óculos e a prótese auditiva, o paciente perde o seu contato sensorial, porque ele não enxerga bem e nem ouve bem, né? Só para vocês terem uma ideia, 48% dos idosos acima de 65 anos na Ásia, no sul da Ásia, têm perda auditiva importante. Claro que em países de nível socioeconômico alto, essa porcentagem cai para 18%, mas, por exemplo, no nosso país, né, na América Latina e Caribe, a gente tem 39% das pessoas com mais de 65 anos com perdas auditivas importantes, fora as que têm perdas auditivas que não são muito importantes. Então, com isso, a gente pode imaginar a importância desse paciente ficar sem a prótese auditiva, por exemplo. Desde 1991, que a audiologia já se preocupa com esse aspecto da audição que diz respeito à cognição. Porque eu vou explicar para vocês mais para frente por que é que ouvir é tão importante para a cognição. Tem um interrelacionamento muito grande disso. E há 2 anos, a revista Lancet solicitou a um pesquisador que editasse um volume falando sobre demência. E uma coisa super importante que eu acho desta publicação é que a Livingston, ela relata o seguinte: as pessoas sabem que devem cuidar do coração e se exercitar, mas ninguém entendeu ainda a importância de outros fatores de risco, como audição e ambientes cognitivamente desafiadores. E depois ela vai num trabalho desenvolvendo toda a pesquisa dela e ela conclui que você ouvir bem é mais importante do que você cuidar do seu colesterol. Claro que eu não estou sugerindo que ninguém não cuide do colesterol. Eu só estou dizendo que deve-se cuidar da audição também, porque é muito importante. E a perda auditiva tem implicações muito graves. A pessoa tem, obviamente, um declínio financeiro, uma redução na sua função comunicativa, que é o que a professora Cláudia acabou de dizer, que já foi inserido no sistema, né, de cuidados paliativos, a comunicação. Se ela não se comunica, ela entra num isolamento social e muitas vezes ela perde a autonomia, porque ela não escutou o que ela tem que fazer. Então, ela perde essa autonomia. E agora, sim, eu posso, com esse quadro, explicar para vocês por que a audição é tão importante. A gente tem processos que vão da orelha, que entra, né, a audição entra e vai lá para o córtex para a gente entender o que a gente ouviu, tá? E a gente tem os processos que vão do córtex para fora, que é as nossas funções executivas, como atenção, memória, cognição, linguagem, etc. Se eu tenho uma perda na minha entrada sensorial, ou seja, se eu tenho uma perda de audição, eu sobrecarrego o meu sistema cortical, porque ele vai ter que ouvir o que o paciente não ouviu por aqui. Porque, óbvio, muitas vezes os pacientes, eles ouvem pedaços da conversa e eles utilizam as suas funções cognitivas para entender o que foi dito. Ao fazer isso, eles sobrecarregam o cérebro e, portanto, sobra menos espaços para essas funções executivas muito importantes, como atenção, memória, cognição e linguagem. Então, por isso é que a perda auditiva é tão importante cognitivamente. Agora, vamos ver uma parte boa, né? Que é o que eu penso em instituir, se eu conseguir, pretendo, né? Que é a relação que se sabe de prática musical, memória de trabalho e a audição em ambientes ruidosos, mas, obviamente, em ambientes silenciosos também, né? A gente sabe que é muito importante. Por exemplo, ninguém precisa entender de eletrofisiologia, mas dá para ver aqui uma eletrofisiologia de um jovem
na linha de baixo, a eletrofisiologia de um idoso, e vejam a diferença da eletrofisiologia de um idoso com experiência musical, como fica muito mais parecida com a do jovem. Isso não quer dizer que você tem que ter praticado música desde a sua infância. Não, você pode começar agora. A gente pode começar agora. A única coisa que é importante é que esta participação musical não seja apenas passiva, tem que ser ativa. Ou seja, cantar, tocar um instrumento. Cantar é ótimo. Além de alegria, né, de você cantar, não importa se você é afinado, eu sou a mais desafinada do mundo, mas fico muito feliz quando eu canto. Então, além dos aparelhos auditivos, os sistemas FM que estão aqui, vamos tentar fazer alguma coisa em relação à música com os pacientes, né? Eu espero que esse serviço seja bem sucedido e que ano que vem, se Deus quiser, a gente possa contar alguns dos resultados que obtivermos nesse novo programa. Muito obrigada a todos, obrigada pela atenção, obrigada, Cláudia, por tudo que você faz pela fonoaudiologia. E assim eu agradeço e parabenizo todos os fonoaudiólogos que estejam aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Eliane. Nós temos muito trabalho pela frente e tenho certeza que o nosso trabalho será exitoso e será, como tudo que a divisão, o curso de fonoaudiologia, nós todas, nossos alunos, nosso corpo clínico, o nosso interesse é sempre voltado para o paciente, para a melhoria da qualidade de vida, seja em que nível funcional o paciente esteja, mesmo num hospital terciário como o HC. Então, eu tenho certeza que nós teremos aí muito trabalho pela frente e esse trabalho será cada vez mais evoluído e mais desenvolvido. Na sequência, só um minutinho, eu estou sem a minha página aqui, peraí. Na sequência, nós teremos a apresentação de um vídeo. Esse vídeo foi elaborado por uma das nossas alunas ainda de graduação. Ela está envolvida nesse processo, então vocês vão assistir a um vídeo que a gente pretende dar ampla divulgação para que toda a sociedade tenha, aumente, quem já tem algum conhecimento possa aperfeiçoar esse seu conhecimento sobre a possibilidade de ter um fonoaudiólogo em cuidado paliativo e quem ainda não sabia possa começar a refletir sobre isso. Após o nascimento, é esperado que as pessoas cresçam e se desenvolvam, adquirindo habilidades importantes para o ser humano, como o falar e o comer. O desenvolvimento saudável e sem interrupções permite que as pessoas vivam as suas vidas com independência e autonomia. Entretanto, em qualquer momento da vida, é possível se deparar com alguma doença muito grave. Quando isso acontece, a cura é um objetivo a ser alcançado, mas nem sempre é possível atingi-lo, seja pelo avanço da doença ou pelo quadro de saúde do paciente. Os cuidados paliativos são recomendados para situações como essas, no qual não há proposta curativa para alguém que apresenta uma doença muito grave e ameaçadora da vida. As habilidades adquiridas e desenvolvidas ao longo da vida podem não ser mais possíveis para muitos pacientes em cuidados paliativos. Isso inclui até mesmo funções básicas como a deglutição e a comunicação. Nesses casos, a fonoaudiologia atua melhorando a qualidade de vida de pacientes e cuidadores, através de avaliações e estratégias. Somente um profissional da fonoaudiologia poderá intervir de maneira certeira em cada situação,
mas podemos citar as adaptações de postura, de consistências alimentares e de quantidade de oferta como recursos que podem facilitar a deglutição e evitar a ocorrência de broncoaspiração. Na comunicação, o profissional deverá identificar barreiras comunicativas e barreiras mecânicas, como, por exemplo, o uso de ventilação mecânica contínua, que podem dificultar o dia a dia do paciente e de seus familiares e cuidadores. Para facilitar a comunicação, a fonoaudiologia apresenta estratégias comunicativas como falar pausadamente, utilizar palavras-chave e até mesmo elaborar pranchas comunicativas. Em qualquer situação, a fonoaudiologia buscará promover uma melhor qualidade de vida a todos os envolvidos. Vamos, então, continuar esse nosso breve momento de homenagem à fonoaudiologia com a contribuição que o HC-FEMUSP pode dar em relação às atividades da fonoaudiologia nos cuidados paliativos. Nós vamos convidar agora, como palestrante, eu não estou com o nome dela inteiro aqui, por favor, Glaucio. Eu não lembro se é a Tainá ou se é a Laís que vão começar. É a Tainá Passarini Bandeira. Tainá Passarini Bandeira é fonoaudióloga do HC e ela vai, então, fazer uma apresentação para vocês sobre um dos focos que a gente tem desenvolvido até o momento. Boa tarde a todos. Vou colocar aqui a apresentação. Queria agradecer muito ao convite por estar participando do evento. Eu vou falar um pouco, então, sobre a família e cuidados com a alimentação. Então, o fonoaudiólogo, né, ele vem crescendo na equipe multidisciplinar dos cuidados paliativos. E ele tem o objetivo, então, de contribuir com a qualidade de vida geral dos pacientes, né? E como já citado, a intervenção, a terapia, ela tem um foco mais de facilitar a deglutição, de adaptar. Isso. Então, agora estão enxergando bem. Sim. Então, nosso objetivo não é, então, de ficar fazendo os exercícios, né, dessa reabilitação. É claro que sempre vai ser uma discussão com a equipe para entender, compreender o estágio da deglutição desse paciente, né? Então, qual que é o prognóstico? Se vai reabilitar ou só iremos manter mesmo essa conduta conservadora? Nosso objetivo é adaptar a deglutição e possibilitar, então, que a alimentação se estenda por o maior tempo possível por via oral. Então, com a alimentação pela boca, né? Respeitando sempre o prazer durante a alimentação e nunca deixando de lado a segurança, né? Então, estamos buscando o conforto e a segurança para esse paciente. Eita, tem algum? Tainá, só um momentinho, por favor. Eu gostaria que os participantes do evento desligassem seus microfones, porque nós estamos tendo interferência de microfones. Por favor. Pode continuar, Tainá. Então, são poucos os estudos, né, que associam os cuidados paliativos com a fonoaudiologia. Porém, os que nós encontramos sempre evidencia que mais de 64% dessa população tem alguma alteração de deglutição e necessita de uma adaptação. Então, o nosso papel, né, é realizar a nossa avaliação. Então, a avaliação estrutural, ver como é que está a musculatura, se o paciente tem condições, está em nível de alerta de receber uma alimentação por via oral, né? E, então, identificar quais são os principais sintomas, as principais características, desculpa, da alteração de deglutição. Eu acho muito importante, porque nós somos especialistas, né? Nós já conhecemos esses sinais,
Mas sempre, então, passar para a equipe, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para os familiares que estão ali o tempo todo com esses pacientes, né? Quais são os sinais característicos de uma broncoaspiração? Então, nós temos a tosse, o pigarro, o cansaço, a fadiga, né? Então, aquele paciente que você percebe quando ele está comendo, ele fica mais cansado, a respiração fica mais ofegante, até mesmo queixa, né, de cansaço, o aumento do tempo mastigatório, então, ele fica bastante tempo mastigando aquela alimentação, demora mais de 1h30 para terminar uma refeição completa, né? O resíduo em cavidade oral, que é aquele alimento que fica parado na boca. Então, qual que é o risco do alimento ficar parado? O paciente, seu familiar não sentir, e posteriormente essa alimentação descer, causar um engasgo ou uma broncoaspiração, né? Algumas das nossas intervenções realizadas, então, é modificar a consistência da dieta, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, manobras posturais, então, que podem ser facilitadoras como protetivas, adaptação de utensílios, diminuição do ritmo de oferta da dieta, fracionamento da refeição, principalmente como o caso citado já, né, aquele paciente que cansa. Então, vamos diminuir como que vai ofertar aquela dieta para o paciente, vamos respeitar a pausa respiratória, fracionar a refeição. Então, vamos diminuir o volume durante o almoço da quantidade da refeição e vamos aumentar as refeições durante o dia, né? E reforçando mais uma vez, né, os familiares, os cuidadores, eles têm sempre que ser trazidos para a terapia fonoaudiológica. Então, precisamos orientar, reorientar, quantas vezes forem necessárias, porque o nosso trabalho vai depender também muito desses familiares que vão estar com o paciente o tempo inteiro. Então, sempre importante, né, praticar a escuta. Então, compreender o significado da alimentação para o paciente. Então, o meu familiar, ele quer comer? O que que traz para ele essa parte da alimentação? Atentar-se sempre ao posicionamento durante a refeição. Então, de preferência, estar bem sentado numa poltrona, numa cadeira. O meu familiar, ele é acamado. Então, vamos sentar ele bem, colocar algumas almofadas para deixar ele mais o ereto possível, né? Sempre avaliar o nível de alerta. Então, ele está bem acordado? Ou ele está sonolento? Ele está atento à refeição? Então, nós só iremos ofertar uma refeição quando o paciente estiver bem alerta, né? E atento à alimentação. Fazer com a alimentação seja um momento social. Então, trazer o paciente, né, quando possível, né? Comer com o familiar, fazer esse momento especial para ele, porque muitas vezes, como precisa de adaptações, o que a gente percebe é que o paciente come antes dos familiares ou depois, né? Eu sei que às vezes a dinâmica familiar não permite todas as refeições, mas pelo menos uma vez no dia, trazer esse momento social, incluindo esse paciente durante a alimentação, né? Preservar a autonomia, então sempre que possível, ajudar o paciente a ele mesmo comer, então levar o copo para a boca, a colher, até mesmo para ele controlar a quantidade de volume que ele está ingerindo, né, durante a alimentação. Estimular os sabores, principalmente para aqueles pacientes que não têm possibilidade de alimentação por via oral nesse momento, mas têm um grande prazer, têm uma grande vontade de se alimentar pela boca. Então, sempre com o auxílio do fonoaudiólogo para ver a melhor técnica, né? Trabalhar alguns sabores. Então, uma colher molhada que seja do café, que ele tem vontade, um gelinho cítrico, que a gente trabalha bastante na nossa terapia, né? Que além de trabalhar a parte da deglutição, vai saciar um pouco essa vontade, né? Vai trazer um pouco de prazer dele sentir o sabor daquele alimento. Modificar os utensílios quando necessário. Então, por exemplo, o paciente não está conseguindo comer numa colher de sopa cheia porque escapa, ou ele não abre a boca no total para poder introduzir essa colher. Então, vamos tentar uma colher de sobremesa que vem um volume menor, talvez ele consiga manipular melhor essa alimentação, né? O copo, escapa muito líquido quando eu vou tentar dar o copo de água para o meu familiar. Já tentou um canudo, uma garrafinha?
para tentar controlar esse volume, né? E facilitar essa parte da alimentação. Oferecer comidas com sabores que tragam prazer, porque a maioria dos pacientes com dificuldade de deglutição, cuidados paliativos, grande parte nós precisamos modificar, então, essa dieta, e acaba sendo uma dieta mais batida, né? E esse pastoso homogêneo, que é tudo sem pedaço. E aí, o que acontece? É nossa tendência, tudo batido. Então, colocar todos os alimentos no liquidificador, bater e oferecer para o meu familiar, né? O que acaba que a gente percebe bastante é que ele acaba enjoando e não aceitando grandes quantidades, não querendo mais se alimentar daquela consistência. Uma estratégia, né, é sempre tentar bater os alimentos separadamente. Oi? Trouxe duas imagens. Oi. Eu trouxe duas imagens para a gente ter essa diferença, né? Então, quando o alimento ele é batido, vários alimentos no mesmo recipiente, acaba não tendo como diferenciar o sabor, né? E até mesmo a aparência fica diferente, né? Acaba não conseguindo identificar o que tem nessa sopa batida. E na segunda imagem que eu trouxe, são alimentos também batidos, só que separadamente. Então, o seu familiar, o paciente, consegue identificar o que ele está comendo, né? E até mesmo visualmente traz um prazer, uma vontade de se alimentar desses alimentos, melhorando, então, essa parte até mesmo da aceitação, e mais palatável, né? Outra modificação muito comum que nós realizamos é a modificação das consistências dos líquidos, né? Então, acabamos orientando o uso do espessante, que o espessante, ele é bem importante a gente sempre reforçar com os pacientes, com os cuidadores, o que ele não é um medicamento. Então, não é porque ele está usando esse espessante que ele vai tratar essa alteração de deglutição. Ele é um facilitador. Então, atrás de todo o rótulo, né, tem as consistências, que aí, depois da avaliação, nós iremos ter que orientar os familiares. Porém, muitas vezes, dependendo da marca, dependendo até mesmo do alimento que nós iremos espessar, acaba não chegando na consistência adequada. Então, é sempre bom praticar junto com os familiares, né? E para criar aquele olhômetro. Essa consistência está adequada para o meu familiar. Então, trouxe os 3 tipos que tem, né? Então, a néctar, mel e pudim. O néctar é o líquido menos espessado. Ele lembra um pouco o suco de pêssego, o suco de goiaba, que ele é um pouco mais grosso, né? O mel, que realmente é quando você pega a colher com o líquido, faz aquele filete do mel, né? E o pudim, que é a consistência mais grossa. Então, que quando você pega a colher, o líquido cai como um todo. Outra dica também, porque o espessante, ele não tem o objetivo de mudar o gosto, né? O sabor do líquido. Mas acaba que muitos pacientes não aceitam o espessante pela viscosidade, pela consistência. Então, uma dica para melhorar um pouco essa aceitação é tentar fazer uma água saborizada. Então, espremer um limão, espremer uma laranja, para ver se melhora um pouco essa aceitação dos líquidos. Trouxe um pouquinho também sobre a dieta de conforto. É um tema bem extenso, mas eu vou dar uma resumida, porque eu vejo que tem bastante dúvida, tanto entre os profissionais, como entre os cuidadores, né? Então, a dieta de conforto, ela tem o objetivo de prazer, né? Ela vai deixar de lado o valor nutricional. Então, o paciente precisa comer porque ele precisa atingir aquela meta calórica. Não. Ela vai ser aquela dieta que pode ser em pequena quantidade, vai ser quando o paciente quiser, com o objetivo de trazer um prazer. Eu achei na internet esse quadro bem legal, essa imagem, né? E resume bem o que é a dieta de conforto. Então, a dieta de conforto não vai ser para todos os pacientes. Então, por exemplo, aquele paciente que não consegue nem engolir a saliva, como que eu vou deixar alguma alimentação para ele por via oral, né? Então, iremos buscar outras estratégias para esse tipo de paciente. Varia de pessoa para pessoa.
Então, um paciente, um familiar, pode ser que a dieta de conforto seja toda batida, mas também vai ter aquela pessoa que vai comer o arroz, o feijão normalmente, e vai ser considerado também uma dieta de conforto. Varia de volume para volume, então pode ser que aquela dieta de conforto vai ser uma vez por dia, em ponta de colher. Ou pode ser que todas as refeições, colher cheia, não tenha uma restrição de quantidade. Então, é sempre por isso que é a importância do fonoaudiólogo e sempre orientar e reforçar com o familiar sobre o objetivo da dieta de conforto, né? E não deve causar o desconforto, né? Então, aquele paciente que ele tem grande vontade de se alimentar, porém, quando ele come qualquer alimento, ele tem piora do quadro respiratório, então necessita muitas vezes até de medicação para poder aliviar o sintoma. Então, não é o objetivo dessa dieta, né? E outra coisa, causa um grande desconforto a gente tentar ficar forçando a alimentação, né? Então, a dieta de conforto, esse é o objetivo. Quando o paciente quiser, né, essa alimentação, que nós iremos ofertar. E por último, é a tomada de decisão. Cuidados paliativos é fundamental a comunicação. Então, a comunicação entre a equipe multidisciplinar, a comunicação entre nós profissionais com os familiares, tá? Ninguém faz cuidados paliativos sozinho. Tem que sempre ter uma equipe bem alinhada, bem conversada sobre as condutas. Então, é muito importante entender qual que é o prognóstico desse paciente nesse momento, em qual estágio ele se encontra da sua doença. E depois dessa discussão, sempre conversar com o familiar, conversar com o paciente, entender quais são os seus princípios, né? E até mesmo trazer o paciente para o auxiliar qual conduta que será tomada no seu caso, né? E outra dúvida bem grande, que é, após a gente tentar todas as estratégias, mesmo assim o paciente não tem indicação por via oral. O que fazer, né? É indicada uma via alternativa de alimentação? O que muitas vezes nós nos confundimos, né? É que paciente cuidado paliativo não tem indicação de via alternativa de alimentação. E não, né? Cada caso é um caso, por isso que é muito importante sempre estar discutindo com a equipe, né? E entender qual o benefício, vai trazer uma mudança positiva desse paciente, nesse estágio que ele está. É benéfico colocar uma via alternativa de alimentação? Qual é o princípio também da família, do paciente? Então, é sempre bem conversado, ninguém toma nenhuma decisão sozinho, tá bom? E algumas referências que eu trouxe, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e dar parabéns para todos os colegas de profissão. Professora Cláudia? O Zoom não é exatamente a plataforma que eu trabalho todos os dias, então eu não acho os ícones. Bom, Tainá, muito obrigada. Eu acho que vocês viram, nós temos muitas informações. O que a Tainá trouxe foi uma síntese de toda a complexidade de ações em relação à deglutição do paciente em cuidados paliativos. E o que, assim, a gente buscou trazer nessa apresentação é a importância do aconselhamento. O aconselhamento na fonoaudiologia, ele ainda não são desenvolvidas técnicas de aconselhamento. Nós vamos lançar um livro o ano que vem, que é sobre home care, gerontologia e cuidados paliativos, e nós teremos um capítulo, como fazer orientação. Eu vejo todas as vezes que eu escuto falar em família, como orientar, existem modelos produtivos para se orientar uma família, para que esta família se torne participativa, para que esta família encontre
uma acolhida dentro daquilo que ela acredita e daquilo que é possível. Eu acho que o que a Tainá trouxe nessa apresentação, por exemplo, vocês viram muito bem a diferença de colocar uma alimentação toda batida no liquidificador e uma alimentação que tem os mesmos nutrientes, mas ela é apresentada como uma refeição agradável, uma refeição onde a pessoa encontra aconchego, não só do sabor do alimento, mas do apelo visual, de toda a mobilidade da fase pré-deglutição, né, que prepara o corpo para a deglutição. Então, muito obrigada, Tainá. Nós vamos, então, passar para a apresentação da Laís, que vai falar dos aspectos específicos. É a Laís Escudeiro. Ela vai falar dos aspectos agora específicos com relação às atividades de comunicação. Bem-vinda, Laís. Obrigada, professora. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para começar a apresentação. Laís, a sua apresentação também está reduzida. Ela não... Isso, vamos ver. Agora sim. Vamos lá. Dentro dessa mesma perspectiva, então, do evento de hoje, da fonoaudiologia nos cuidados paliativos, agora eu vou fazer um enfoque um pouco diferente do que a Tainá abordou agora há pouco. Nós vamos falar sobre a família, o ambiente e a comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente deve entender que este é um sistema muito complexo, que envolve, que abrange muito mais do que o ato de falar, que é o que a gente imagina. Mas não, ele envolve também a percepção, a compreensão e a transmissão de mensagens. Então, todos esses aspectos devem estar funcionando muito bem para que a comunicação seja dita como efetiva ou funcional, que é muito esse termo, vocês vão ver que eu vou falar várias vezes aqui hoje em comunicação funcional. Quando a gente fala de comunicação, a gente sempre tem que levar em conta os aspectos culturais, sociais e individuais de cada indivíduo. Como nós estamos falando aqui um pouco do ambiente hospitalar, individuais de cada paciente. Não dá para a gente falar de comunicação e pensar em trabalhar comunicação sem olhar o ambiente que aquele paciente se insere, se ele estudou ou não, se ele fala outras línguas ou não, com quem ele sempre se comunicou a vida inteira e como é o seu repertório comunicativo. A comunicação, ela tem um grande papel na interação. E a interação, ela é crucial para o tratamento e bem-estar de pacientes que dependem de cuidado. Essa interação do paciente com o seu próprio familiar, que muitas vezes é o seu cuidador e que vai estar ali na linha de frente do cuidado deste paciente, a interação do paciente com a equipe que faz o seu cuidado e também a própria interação entre os profissionais que atuam no cuidado daquele paciente. Como a Tainá disse agora na parte da deglutição, a tomada de decisão, que é a interação entre todos os profissionais e a decisão junta do que vai ser feito com aquele paciente é extremamente importante. Então, só nesse primeiro momento, a gente já começa a ter uma ideia do poder da comunicação no cuidado do paciente que está em cuidados paliativos. Agora, trazendo mais específico para a comunicação em cuidados paliativos, a interação entre os profissionais da saúde com esses pacientes, ela deve estar pautada, alicerçada numa relação interpessoal empática. Mais do que habilidades, técnicas, currículos maravilhosos, o profissional deve estabelecer uma relação
alicerçada na compaixão, na humildade, no respeito e na empatia. A gente precisa se colocar no lugar do paciente e do seu familiar. Novamente, aí vem o grande poder da comunicação. Os pacientes com uma comunicação entre a equipe funcionando bem, entre ele e o seu familiar funcionando bem, entre ele e o profissional que cuida funcionando bem, isso faz com que ele se sinta cuidado, amparado, confortado e, o mais importante, compreendido. A gente precisa garantir que esse paciente tenha essa sensação de que está sendo compreendida as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades. Muito a gente já falou aqui sobre a parte do cuidado de conforto. E quando a gente fala da comunicação, a gente também vai visar este momento. Muito mais do que técnicas reabilitadoras, a gente vai utilizar técnicas compensatórias, que favoreçam uma comunicação funcional. Como esse paciente vai se comunicar, aí é outra história, mas a gente precisa garantir uma comunicação funcional. Nesse sentido, o fonoaudiólogo vai acolher este paciente, entender quais são as suas principais demandas comunicativas e aí sim, facilitar o seu processo de comunicação funcional. Então, para que vocês consigam, assim, compreender um pouco do que eu falo em relação ao poder da comunicação. Para isso, é indispensável a participação ativa dos familiares, dos cuidadores que estão ali dia a dia com o paciente. E agora eu vou trazer alguns exemplos de atuações que a gente faz para tentar compensar barreiras comunicativas que são encontradas em diversos casos, e aí vai depender de muitos deles. Por exemplo, o que nós podemos utilizar? Adaptação de comunicação suplementar ou alternativa, que a gente já viu um pouquinho no vídeo que foi apresentado anteriormente. Então, por exemplo, um paciente que ele teve alguma doença que afetou ali o lado do cérebro responsável pela linguagem. Ele pode desenvolver o que nós chamamos de afasia, que é uma dificuldade que ele pode ter para falar, expressar o que ele diz ou compreender o que é dito. Em casos, por exemplo, onde a dificuldade está em expressar o que ele diz, ele não consegue falar, não tem uma comunicação verbal. A gente pode utilizar estratégias que compensem. E aqui eu quero que vocês percebam, eu não estou fazendo exercícios para reabilitar a comunicação oral. Talvez eu não tenha tempo para isso. Mas eu vou utilizar estratégias que compensem essa alteração e amanhã, depois de amanhã, ele já consiga se comunicar de alguma forma com o seu familiar. E aí a gente, assim, existem diversos exemplos de pranchas de comunicação alternativa. Nós podemos fazer pranchas com símbolos, então aqui, por exemplo, essa primeira aqui em cima de sim ou não, e aí a gente treina com o paciente que ele aponta, ou às vezes ele não tem nem movimento para apontar, mas ele direciona o olhar para o símbolo do sim ou para o símbolo do não. Nossa, Laís, mas ele só falou sim ou não. Gente, mas quantas coisas a gente consegue resgatar do paciente que já consegue fazer um sim ou não? Ele vai dizer se ele está com dor, se a dor é na cabeça, ele vai dizer se ele quer ir lá fora, se ele está com fome, ou se hoje ele está enjoado e não quer comer, se ele precisa de uma medicação, se ele quer conversar com o irmão, que ele é brigado há não sei quanto tempo. Então, um sim e não que a gente consegue restabelecer, com certeza a gente já vai trazer a autonomia, a qualidade de vida desse paciente. Aí existem outras formas, então pacientes que são alfabetizados e têm ali preservado a parte da linguagem escrita, a gente pode utilizar pranchas alfabéticas, onde ele vai apontando, o teclado, o computador, ele vai digitando, por exemplo, e até as pranchas com figuras. E aí é muito particular, depende de cada caso, depende de quais as principais necessidades que aquele paciente tem em se comunicar. A gente utiliza figuras de acordo com quais são as suas principais necessidades comunicativas, e aí da mesma forma, ele aponta, ele olha,
ele diz sim se é aquela imagem ou não, e assim a gente tenta compensar a barreira comunicativa que tira um pouco da autonomia do paciente. Podemos trazer também estratégias de facilitação da comunicação oral. Por exemplo, falamos um pouquinho no vídeo de pacientes que utilizam traqueostomia. Na ventilação mecânica, nós podemos utilizar essas pranchas de comunicação, igual eu trouxe, ou pacientes que não estão mais utilizando aquela ventilação, mas fazem o uso da traqueostomia, que é aquele caninho que a gente tem aqui na região da garganta. A traqueostomia dificulta ou impede a produção da voz. Nesses casos, nós podemos utilizar uma válvula de fala, tampar a tráqueo, caso o paciente tolere e tenha condições para isso. E aí, Laís, olha, ele não consegue ficar com a válvula de fala o dia inteiro, ou com a tráqueo ocluída o dia inteiro, ok. Ele vai ficar 1 hora por dia. E nessa 1 hora por dia vai ser a hora da visita, que o familiar vai vir receber, ficar com ele no hospital. Ou é 1 hora por dia que ele está em casa, que é o horário que ele está mais acordado, mais alerta, e que o filho chega do trabalho. Então, a gente vai montando situações para resgatar essa autonomia e tornar a comunicação funcional e que garanta a interação do paciente com os seus familiares ou com a equipe que atua no cuidado dele. Só um minutinho que travou aqui, gente. Peço desculpas, mas o computador deu uma travadinha. Só um minuto. Aí, vamos lá. Então, falei agora um pouco de como seriam essas estratégias compensatórias. Ok, mas eu falei sobre pacientes que têm um pouco de comunicação verbal ali, né? Que às vezes a gente vai fazer uma leitura, uma adaptação de prancha escrita, ou paciente que consegue ocluir a tráqueo e consegue utilizar a comunicação verbal através da fala, ou às vezes um paciente que está em ventilação mecânica, a gente consegue fazer leitura labial e fazer um treino articulatório para que a gente consiga entender o que ele diz. Mas existem casos que nenhuma dessas estratégias são possíveis. A barreira comunicativa é tão grande, ou o déficit de linguagem é tão grande que não permita nenhuma dessas estratégias. E aí, como que a gente vai ter acesso, comunicação àquele paciente? E aí é o que entra, que muita gente não conhece, que é a comunicação não verbal. Eu tenho como me comunicar sem usar a fala, sem usar a escrita e sem usar a leitura, por exemplo. Como que a gente tem acesso e como funcionaria essa comunicação não verbal? Primeiro, eu posso estabelecer com o paciente uma estratégia de comunicação de aperto de mão. Então, ele me compreende um pouco e toda vez que eu pedir, né? Toda vez que for algo afirmativo, o senhor vai apertar minha mão. O senhor está com dor? Se sim, aperta minha mão. O senhor está com dor? Se não, aperta a minha mão 2 vezes. E assim a gente vai fazer três sessões de adaptação dessa forma de comunicação. Se der certo na 4ª, a equipe já vai estar toda instruída em como se comunicar com o paciente. A gente chega perto dele, ou o familiar, né? Chega perto dele, dá a mão, agora nós vamos conversar. E aí, com perguntas que envolvam sim e não, a gente vai utilizar essa estratégia de aperto de mão. O mesmo eu posso utilizar para sim e não com a cabeça, para piscar de olhos. Então, quando for sim, o senhor pisca o olho para mim. Quando for não, a gente vai piscar 2 vezes. Direcionamento ocular, então eu tenho 2 objetos. O que você quer fazer agora? Por exemplo, 2 figuras. Ir lá fora tomar um ar ou descansar, dormir. E aí, com o direcionamento do olhar, ele olha para a figura que representa aquilo que ele quer e a sua autonomia e a sua vontade vai ser respeitada. E o muito importante, expressões faciais. É muito comum a gente ouvir de alguns familiares ou de próprios profissionais da saúde. Esse paciente não se comunica nada.
não tem nada de intenção comunicativa. É muito difícil acessá-lo em relação à comunicação. Só que esse paciente, toda vez, né, esses indivíduos, toda vez que ele tem dor, ele faz a expressão de dor. Quando ele toma o remédio e passa, ele faz uma expressão de calmaria. Quando ele está triste, ele chora. Tudo isso são formas de comunicação não verbal e faz parte, nós fonoaudiólogos, interpretar e instruir os familiares e de vocês, familiares, entenderem que isso é uma forma de comunicação e responder aquilo. Ele fez uma face de dor. Meu querido, você está com dor, eu estou entendendo. Então, a gente vai fazer uma medicação para aliviar. Passou a medicação, aliviou. Olha só, agora você está mais calmo, viu? Eu entendi aquilo que você quis me passar. E assim a gente vai resgatando um processo de interação, nem que seja por expressões faciais, mas entre nós, entre os familiares e entre este sujeito. Então, assim, via de regra, como que a gente faz para estabelecer uma comunicação? Primeiro, a gente deve escolher o momento em que a pessoa estiver mais alerta, desperta, disposta. Não dá para eu tentar conversar sobre algo que aconteceu, estabelecer uma comunicação com o paciente muito sonolento. Acabou de tomar morfina, que é muito comum. Os pacientes em cuidados paliativos ficou mais sonolento. E aí eu vou lá como profissional ou como o próprio familiar tentar conversar, não vai dar certo. Então a gente tem que respeitar o melhor momento dele para isso. Tentar interpretar as expressões faciais e a linguagem corporal, como eu citei agora há pouco, mas eu gostaria de colocar mais algumas informações ali, algumas noções básicas do como a gente faz para auxiliar a comunicação. Utilizar objetos, fotografias e escritas para fazer com que o paciente entenda melhor o que eu estou dizendo. Vou falar sobre a hora da refeição, eu posso levá-lo até a cozinha, eu posso trazer itens da alimento, o garfo, o prato, para falar alguma coisa em relação à refeição. Utilizar frases curtas e simples, falar devagar. Transmitir uma ideia de cada vez. Se eu quero falar que hoje a gente não vai conseguir fazer o passeio na rua porque está chovendo, eu tenho que falar frases curtas e simples, abordando aquilo que eu quero. Sem devanear, sem falar de outras coisas, sem falar que amanhã a gente vai no médico e depois talvez a gente consiga passear. Então, uma mensagem de cada vez. Tolerar o silêncio da outra pessoa, isso é muito importante. Tem momentos em que ele não vai querer conversar, tem momentos em que ele vai estar cansado, que ele vai estar um pouco mais triste, mais deprimido. Ok, faz parte. E ele já nos mostrou que naquele momento ele não quer conversar. E a gente precisa entender e respeitar a sua autonomia em relação ao silêncio também. E reelaborar as frases quando ele não for compreendido. Tentar dizer de uma nova forma, talvez um pouco mais clara e simples. Agora eu trouxe aqui algumas propostas de como a gente utiliza a linguagem no dia a dia. A comunicação é um ato inerente do ser humano que, desde quando nós somos bebês, nós utilizamos. É uma coisa nossa, né? E a comunicação é responsável por diversos momentos agradáveis durante toda a nossa vida. E nos cuidados paliativos, é perfeito a gente resgatar momentos agradáveis que utilizam a comunicação. Então, músicas. O meu pai sempre gostou de ouvir Roberto Carlos. Então, todo dia eu vou sentar com ele, a gente vai ouvir Roberto Carlos. Meu pai é muito religioso, ele toda vez, antes de dormir, ele tinha um hábito de sentar e fazer uma oração. Agora ele não consegue, pela dificuldade de linguagem, mas eu vou sentar do lado dele, segurar a sua mão e vou fazer a oração que ele sempre fez todas as noites. Assistir algo interessante, então ele é corintiano roxo, gosta muito de assistir futebol. Eu vou sentar com ele aos domingos, a gente vai assistir o futebol juntos. Fazer uma leitura compartilhada, ele gostava de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para ele todos os dias. E os pacientes que conseguem, nada melhor também do que uma dança aí compartilhada, ouvindo músicas, cantando juntos. Outra estratégia legal para a gente trabalhar a linguagem, que tende a trazer bastante memória afetiva, auxiliar a interação social e principalmente
a gente estreitar laços entre os familiares e os pacientes. Criação de um álbum de memória, então fotos de datas comemorativas, foto de Natal, de aniversário, nascimento, e ali juntos a gente pode relembrar esses momentos e criar um álbum que fique aí por gerações e gerações. Então, memórias, recordar momentos especiais, relembrar pessoas e situações com fotografias ou vídeos e montar um álbum de recordação. Já finalizando um pouco o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, até agora eu falei pacientes em cuidados paliativos que têm um pouco ainda, né, de reserva ali cognitiva, um pouco mais de independência para que a gente consiga trabalhar essas estratégias. Mas e quando o paciente, a equipe chega para nós e fala, olha, ele está em fim de vida, é possível pensar em estratégias de comunicação ainda para esses pacientes? Sim, ela é possível. Porque quando a comunicação ela é utilizada adequadamente, é possível, a gente tem que tentar decifrar as informações essenciais e, principalmente, diminuir a ansiedade e a aflição de quem está próximo à morte. Como que a gente faz isso? A gente tem estratégias verbais e não verbais para tentar um pouco diminuir essa ansiedade e essa aflição em relação com utilizando o poder da comunicação. Então, em relação às estratégias verbais, a gente sempre tem que ter clareza e sinceridade no que está sendo dito, principalmente na explicação do processo de fim de vida. Disponibilizar tempo e verbalizar a disponibilidade para a interação. Então, mostrar que eu estou aqui, eu vou conversar e explicar tudo o que o senhor precisa. Oferecer um feedback ao que o paciente manifesta, validando os seus sentimentos, as suas angústias. Evitar a conspiração do silêncio, que ainda é muito utilizada, até por profissionais da saúde. Então, não vamos falar sobre a doença, não vamos falar sobre terminalidade. Isso a gente vê na prática que aumenta ainda mais a ansiedade, a frustração do indivíduo. Manter contato visual sempre ao se comunicar e, às vezes, repetir as últimas palavras para que a gente estimule a pessoa a aprofundar o assunto que ela quer conversar. Em relação a estratégias não verbais, quando o paciente já não compreende, quando o paciente já está com doses de morfina muito alta e está dormindo mais profundamente, o que a gente pode fazer? Utilizar o toque afetivo, que também é uma forma de comunicação, segurar a mão, dar um abraço, fazer um carinho no ombro, utilizar o sorriso, utilizar o silêncio, que também é uma forma de comunicação, como eu falei há pouco. Estar junto no sentido de presença mesmo, ter alguém do lado, sentar ali com ele, manter a proximidade física, sentando ao lado, como eu disse, e identificar as emoções e o sentimento nas expressões faciais do outro, a fim de diminuir a ansiedade, auxiliar a diminuir um processo de dor, para garantir que até o fim, até quando ele estiver próximo à morte, a gente consiga trazer autonomia e reduzir a aflição deste processo. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui, fico aberto a sugestões, a dúvidas, enfim, e novamente eu gostaria de agradecer a professora Cláudia, a professora Eliane, pela oportunidade a gente trazer e mostrar um pouquinho aqui para os familiares, para os colegas de profissão, como é a atuação do fonoaudiólogo nos cuidados paliativos. Muito obrigada, Laís. Eu acho que essas... Muito obrigada. Como a professora Eliane falou no início, né, quer dizer, nós que estamos formadas há 42 anos, se alguém dissesse alguma vez, quando eu estava na faculdade, que comunicação alternativa seria comunicação alternativa, que a fonoaudiologia teria um papel no preparo para a morte do paciente, no preparo da família, na sutileza do que é a comunicação humana, né? Eu não ia acreditar mesmo. Então, eu acho que é muito relevante esse caminho que nós estamos entrando. Como a gente já disse no começo, e vocês reforçaram muitas vezes,
é um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto, é um trabalho focado no paciente e na sua família, e mesmo assim ainda a gente vê que existem pessoas em equipes de saúde que evitam falar com o paciente, como vocês já colocaram, ele fala, ele não está entendendo nada, ele não escuta nada, ele não é responsivo, e esses são os nossos desafios, talvez para localizar, através dos testes neuroaudiológicos, se esse paciente realmente não está escutando nada, se esse paciente está escutando alguma coisa, e até onde a gente pode ir. Bom, então, finalizando o evento, eu vou passar depois, então, a palavra para a professora Eliane. A ideia foi trazer para vocês hoje essa experiência muito mais como um engatinhar da fonoaudiologia numa área nova, né, numa área pesada. Esse trabalho não é para qualquer pessoa, esse trabalho requer uma estabilidade emocional do terapeuta, esse trabalho requer que o terapeuta entenda quais são as complexidades de uma pessoa em fim de vida, e nós estamos começando esse trabalho, vamos continuar esse trabalho e espero que possamos trazer para vocês as nossas novas etapas daqui a uns 2, 3 anos. Como eu já falei, há muito tempo eu tenho pensado em fazer um livro para a formação em atendimento home care, para melhorar a qualidade do atendimento fonoaudiológico em home care, para instrumentar o fonoaudiólogo em home care com técnicas e protocolos validados cientificamente, para que ele possa ter uma atividade clínica confiável e segura para o paciente. Então, nós estamos nessa busca. Muito obrigada a todos. Professora Eliane fecha, então, o evento. Queria agradecer a toda a equipe da Divisão de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina, do HC, nem a Laís, nem a Tainá são professoras formais do curso de fonoaudiologia, mas elas são professoras na formação dos alunos de graduação e de residência e especialização no HC. Então, eu queria agradecer muito que hoje, sem essa equipe clínica que nós temos no HC, não seria possível formar o número de alunos que nós formamos e com a qualidade de trabalho, com a complexidade que um hospital de terceira linha exige. Muito obrigada a todos. Professora Eliane, então, termina o evento. Obrigada. Então, como eu falei no início, eu já agradeci e continuo sempre agradecendo. Eu acho que uma das partes tão importantes, me desculpem, de lidar com o paciente em cuidados paliativos, você, como acho que a Tainá falou, essa empatia com o outro, e dentro dessa empatia, eu acho que cabe desde o amor, o carinho, o respeito e o saber agradecer. Eu acho que a gente só tem a agradecer, né, professora Cláudia, porque nós vimos a nossa fonoaudiologia crescer e frutificar, né? Agora só precisamos colher, né? E eu acho que está na hora da gente colher e nós estamos colhendo. E eu fico muito feliz de fazer parte desse curso, parte dessa faculdade, é assim uma honra poder dizer, e eu sempre falo de boca cheia, eu sou professora da Faculdade de Medicina do curso de Fonoaudiologia. Então isso é um prazer, né? É uma coisa que a gente só tem a agradecer mesmo. E eu queria agradecer a todos do Complexo HC, a todos da faculdade, e agradeço a todos, então, da forma que eu posso, que é na pessoa da professora Cláudia Regina Furquim de Andrade. Muito obrigada por tudo e muito obrigada por vocês terem participado hoje aqui desse nosso evento comemorativo. Bom dia a todos. Feliz Natal, 2022 excelente para todos, e lembrando sempre que nós estamos
com as portas abertas para receber todos os fonoaudiólogos, ex-alunos, alunos e fonoaudiólogos da rede, da sociedade de maneira geral, que queiram nos procurar. Nós procuramos sempre ter as portas abertas para compartilhar o que a gente tem vivido nesse hospital tão importante para a sociedade brasileira e latino-americana. Boa tarde, um abraço a todos. Nós temos várias palavras de agradecimento que nos deixam muito emocionadas e esse dia do fonoaudiólogo é um dia muito feliz para nós. Parabéns a todos. Obrigada.